Olá, vamos começar a nossa segunda sessão de mentoria, que é a sessão de diagnóstico e plano de ação. O que eu preciso? Eu preciso de um raio-x do diagnóstico que você é hoje e do diagnóstico do que o mercado está buscando para a vaga que você está pleiteando. Então, o que a gente vai fazer? Entra no LinkedIn, na parte de vagas, e vamos pegar aí 5 posições que estão em abertos e a gente vai ver as habilidades requeridas e os conhecimentos que são requisitos, as ferramentas, toda a descrição da vaga, para a gente ver essas habilidades e essas competências que você já possui e a gente também identificar as habilidades e as competências que você precisa desenvolver para que você esteja compatível a concorrer com essas vagas e ganhar essa sua posição. Então, esse é o primeiro ponto. Você vai ver 5 vagas, vai listar as habilidades e competências que são requeridas e aí você vai criar no material que eu disponibilizei para você uma coluna e você vai fazendo um check ali da habilidade que você já tem, o nível que você já tem dessa habilidade e a mesma coisa das competências, as competências que você já tem e o que precisa desenvolver. Porque aí eu vou ver quanto aderente você está no mercado e onde estão os seus pontos fracos que a gente precisa atuar dentro dessa mentoria aí, que vão ser os OKRs que a gente vai definir. O segundo ponto dessa pesquisa que eu preciso que você faça, e aí a gente sai do LinkedIn e vai lá para o Glassdoor, porque eu preciso ver a faixa salarial. Se a sua faixa salarial ela está aderente ao que o mercado pratica, ou se você está defasado, ou se você está acima da faixa que o mercado pratica. Então se você conseguir pegar as mesmas empresas que você selecionou as vagas, fica melhor ainda. E aí a gente vai posicionar dentro da faixa que o mercado está colocando para a posição que você está pleiteando, se você está muito fora ou se você está aí já dentro dessa faixa, para a gente ter a percepção do quanto a gente, dentro do que você já tem, dentro do que você está desenvolvendo, até onde você vai alcançar com relação à remuneração. Então, esse é o primeiro ponto. E o material que eu vou colocar aqui para você preencher junto com isso vai te balizar para tudo isso. De posse dessas informações, eu vou ver o que você está almejando e aí a gente começa a definir nessas fragilidades, no que o mercado de trabalho está buscando, o que a gente vai desenvolver para você. Eu vou trazer aqui um exemplo para você entender como que a gente vai fazer o preenchimento a definição e o preenchimento desses OKRs. E eu vou trazer aqui o exemplo de um profissional que ele quer se tornar um especialista na área de proteção de dados. É um profissional que já atua no mercado de dados como um analista de dados, ele fez essa pesquisa, ele identificou que o que ele precisava desenvolver como competência seria o conhecimento de LGPD, porque isso seria um diferencial competitivo para ele de mercado, que é coisa que vai cruzar com o que a gente vai falar na nossa terceira sessão de marca pessoal. Então, eu vou trazer esse exemplo aqui. Qual foi o objetivo que a gente traçou? Na verdade, um dos objetivos. Qual foi o objetivo que a gente traçou? Ser um especialista em LGPD. Esse é o objetivo. A pessoa, ao final da jornada do OKR, deveria ser um especialista em LGPD. E aí a gente começou a definir os KRs. Qual é o primeiro KR? Escrever um artigo contendo as informações da LGPD para que ele venda ao mercado, para que ele se posicione como especialista. O que deveria ter nesse artigo? O que é a lei? Quais são os papéis que existem dentro dessa lei? Quais são as bases legais? O que é um incidente de dados? Como atender esse incidente de dados e comunicar para o mercado? Quais são os cases de mercado que já tiveram? E como se relaciona a LGPD com a GDPR? Isso foi um dos KRs que a gente definiu quando eu estava fazendo essa mentoria desse profissional que queria se tornar um especialista em LGPD, em proteção de dados. Então, esse é um dos KRs. Se você já assistiu o vídeo de OKR, você vai ver que eu falo lá que para cada objetivo a gente deve ter entre 3 e 5 KRs. Quais seriam outros KRs que poderiam ser para atingir esse objetivo? Esse profissional precisa fazer a entrega de um projeto de adequação de LGPD. Poxa, Cíntia, mas eu estou começando em LGPD, eu não tenho bagagem nenhuma, como que eu vou criar um projeto
Como que eu vou garantir que eu vou conseguir entregar um projeto ao longo de um semestre, que é o que a gente vai definir como OKR aqui? Às vezes, gente, a gente precisa criar essas oportunidades. E lembra que os OKRs, ele tem que ser desafiador. Porque se ele não for desafiador, ele não está cumprindo o objetivo dele. E uma das dicas que eu dei para esse profissional que estava aí no início dessa jornada de LGPD, eu falei, olha, você consegue um projeto. É só você chegar, por exemplo, na escola do seu filho. Poxa, vocês já estão adequados à LGPD? Vende a importância da escolinha estar adequada à LGPD. Pergunta se eles já estão adequados. Se não tiver, faz uma proposta. Negocia um desconto na mensalidade do seu filho, entrega um projeto de adequação. Faz essa permuta, faz essa proposta, para que você tenha um case e que você fale, eu já implementei um projeto de adequação de LGPD. Cintia, eu não tenho filho, não tem problema. Vai na igreja do seu bairro, vai na padaria, vai em algum negócio e tenta fazer essa negociação. Vai numa ONG e faz um projeto social, mesmo sem ter uma cobrança desse valor, mas para que você tenha um projeto e você já tenha a vivência desse projeto de adequação. Então, esses são exemplos do que você pode fazer para cumprir os seus KRs e atingir o objetivo que você quer, e que nesse caso aqui foi a estratégia que a gente utilizou para que o profissional, que era um profissional de dados, que não é especialista em LGPD, ele agregar esse conhecimento também no portfólio dele e se tornar um profissional de análise de dados diferenciado. Voltando aqui ao KR que eu defini para a escrita do artigo de LGPD. Não adianta eu falar, você tem que escrever um artigo com essas informações. A partir do KR definido, a gente entra no plano de ação. E qual foi o plano de ação que eu defini com esse profissional na época? Ele tinha uma série de passos que ele precisava, e aí ele tinha um checklist que ia preenchendo, que era o que ia trazer o conhecimento para que ele fosse capaz de gerar esse artigo. Então, a primeira coisa que eu falei para ele, se você quer começar a trabalhar com LGPD, quer conhecer LGPD, a primeira coisa, e a coisa mais fácil, porque não tem nem custo envolvido, entra na escola do governo e faz o curso de LGPD que tem lá. O curso é excelente e ele te dá um overview do que vai ser a LGPD. Eu oriento, inclusive, a fazer esse curso antes de ler a lei, porque ele te dá uma visão geral, uma visão macro, e aí depois, lendo a lei, você se aprofunda. O segundo passo, não podia ser outro, seria a leitura da lei, estudar a lei, entender, ver a aplicabilidade e ir a fundo em cima da lei. Trouxe para ele também a leitura de 2 livros, que inclusive um desses livros é um livro que tem a lei comentada, com estudos de caso, com uma série de advogados que escreveram esse livro e que falam como você deve aplicar essa lei em diferentes tipos de negócio. Então, biografia, procurar aí o conhecimento da lei escrito por outros profissionais que já estão vivenciando o dia a dia da aplicação da lei. Outro ponto que é muito importante, identificar e interagir com pelo menos 5 profissionais que são referências na área de LGPD. Por quê? Porque ele vai trazer informações atualizadas, ele vai trazer o que a ANPD está fazendo, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ele vai trazer estudos de caso, empresas, o que já aconteceu fora do Brasil. Então, interagir e começar a fazer esses contatos com essas pessoas para que você ganhe corpo fora do que está escrito ali no papel. Outro ponto, estudar cases de mercado. Poxa, a ANPD fez a aplicação de sanção em cima de uma empresa do Brasil. Vai lá, entra na ANPD, vê como que foi feita essa sanção, o que aconteceu, qual foi a penalidade, se teve recurso, se não teve, se integra de tudo que está acontecendo na lei, porque afinal de contas você quer ser um especialista. E aí, ao longo de tudo isso, você começa a escrever esse artigo, que pode virar inclusive um e-book, e trazer aí a questão da autoridade que você está se tornando para LGPD. E o final de tudo isso é um último ponto, que é o quê? É postar o artigo ou
disponibilizar esse e-book, incluindo todas as referências, porque para não parecer que foi tudo coisa da sua cabeça. Olha, isso aqui, a Leia no meu tal, o link está aqui, os livros que eu li foram esses aqui, os cases da NPD que eu estudei também estão disponíveis nesse link. Por quê? Porque aí você traz, dá luz a toda a sua trajetória de estudo e você mostra para o mercado que você efetivamente é um especialista naquilo, que você entende, que você conhece, estudou a fundo aquilo que você está colocando. Então, como que a gente monta esses OKRs? Recapitulando rapidamente aqui. A gente partiu do seu diagnóstico, dos seus pontos fracos e do que vai fazer você de diferencial, que é o que o mercado está pedindo. A gente definiu um objetivo que está atrelado com as dores que você mapeou no mercado e também com o que você deseja para o seu futuro. A gente definiu de 1 a 3 KRs, tá? Se você está na primeira vez desse ciclo de jornada de OKR, talvez faça sentido você falar assim, eu vou definir só um KR, que, por exemplo, eu quero me especializar em LGPD e eu vou aplicar exatamente isso que você trouxe como exemplo, mas eu só vou acompanhar nesse momento aqui, porque eu estou aprendendo tudo isso, eu estou me desenvolvendo em LGPD, eu estou aprendendo a como que funciona toda essa questão de OKR, então eu não vou criar confusão na minha cabeça, eu prefiro entregar um bem entregue do que gerar 3 e não entregar 100% nenhum deles. É melhor um resultado positivo, bem estruturado, que gerou aí a sua reputação, a sua autoridade na área, do que você criar muita coisa e não conseguir administrar tudo isso, até porque a gente já tem todo o nosso dia a dia normal de trabalho. Definiu o plano de ação, objetivo, KR, plano de ação. Fez tudo isso, gente, aí a gente começa a definir, ok, esse plano de ação aqui. O primeiro ponto, fazer o curso na escola do governo. Até quando eu tenho de prazo? Eu tenho 2 semanas para fazer esse curso, beleza. Acabou o curso, eu vou começar a ler a lei. Eu tenho mais 15 dias para fazer isso. Nos próximos 30 dias, eu tenho que estar consumindo esses livros que eu coloquei. Em paralelo a isso, todo esse meu estudo está gerando material que vai alimentar lá na frente o meu livro. Num dia que eu falei, hoje eu estou cansada, eu não vou ler, eu vou entrar no LinkedIn e eu vou identificar quem são essas pessoas. Às vezes você não precisa nem fazer essa busca, o próprio livro já vai te dar quem são as pessoas referências. Então, gente, é muito legal fazer objetivo, é muito legal fazer KR, é muito legal fazer plano de ação. Mas isso é só o primeiro passo. A gente tem que ter um acompanhamento aí recorrente desse plano de ação para ir vendo o progresso que a gente está tendo para conseguir atingir esses objetivos. Então, eu vou deixar o material preenchido. Em uma das abas da planilha, eu vou deixar exatamente esse exemplo que eu trouxe e como você vai fazendo um acompanhamento para você acompanhar o percentual, se você está dentro do esperado, se você não está dentro do esperado, para você ter uma ação aí para te fazer voltar para o eixo e conseguir atingir o seu OKR, tá bom? O material foi disponibilizado para você aí quando você fez o cadastro no formulário e iniciou a mentoria. Qualquer dúvida que você tiver com relação a esse procedimento, deixa no comentário desse vídeo aqui. E não esquece, antes de fazer o OKR, se você ainda não viu o vídeo do OKR, assiste o vídeo do OKR, que tem muito mais informação lá de como você faz a definição dos objetivos e dos key results, tá bom? Qualquer coisa eu estou à disposição, é só entrar em contato comigo. E até a próxima.